Olá, turma! Nessa aula falaremos sobre regras de inferência, que é basicamente o assunto que ficou faltando para a gente fechar essa parte de lógica. E esse é um assunto bastante importante porque ele vai basicamente nos permitir aferir ou distinguir argumentos válidos de argumentos inválidos, certo? Então, antes de mais nada, a gente precisa definir o que são argumentos na lógica. Então, como o slide aqui mostra, um argumento é uma sequência de afirmações, premissas ou hipóteses que terminam com uma conclusão. Então, um argumento é dito válido se a verdade das premissas implica na verdade da conclusão. Em outras palavras, um argumento ele é válido se e somente se, na sua forma, ou seja, na sua estrutura, for impossível que a gente tenha premissas que sejam verdadeiras e a conclusão falsa, certo? Então, na verdade, não há um requisito para que as premissas sejam verdadeiras. A gente pode ter um argumento válido onde as premissas são falsas. O que a gente, na verdade, quer garantir é o seguinte: se as premissas forem verdadeiras, a conclusão ela tem que ser verdadeira também, certo? E uma forma de verificar que essa forma garante esse tipo de coisa é basicamente verificar se a conjunção das premissas implicando na conclusão é uma tautologia, certo? Então, se for uma tautologia, quer dizer que esse argumento é válido. Aqui na parte do meio do slide, a gente tem a forma que a gente vai estar utilizando para representar formalmente os argumentos lógicos ou regras de inferência. Então, parece uma fração, né, ou uma divisão. Então, aqui na parte de cima a gente tem as premissas, certo? Nesse caso a gente tem duas premissas, é sempre uma premissa por linha. E na parte de baixo a gente tem esses três pontinhos que significam então, e a gente tem a conclusão que. Então, a forma de ler isso aí é basicamente o seguinte: se a premissa 1, que nesse caso é P implica que, e a premissa 2, que nesse caso é P, forem verdadeiras, então a conclusão que é Q é verdadeira também, certo? Então, nesse próximo slide a gente tem várias regras de inferência que já foram demonstradas serem válidas e a gente vai estar utilizando extensivamente aí para provar que outros argumentos também são válidos, certo? Então, eu vou estar passando brevemente sobre cada um deles, dando exemplos para que a gente possa entender intuitivamente por que essas regras aí elas são de fato válidas. A primeira delas é o modus ponens, muito famosa essa regra de inferência. Modus ponens é latim para modo que afirma, e a forma dela é essa que está aqui. Então, basicamente, a gente tem duas premissas. Uma delas é uma implicação e a outra é a primeira variável, ou seja, é a variável que está no antecedente da implicação correspondendo à primeira premissa. E aí, a partir disso, a gente consegue concluir que. Então, um exemplo é: se eu acertar todas as questões da prova de matemática discreta, eu tiro 10. Certo? Então, essa é a primeira premissa. A segunda premissa é: eu acertei todas as questões da prova de matemática discreta. O que a gente pode concluir, então? Que você tirou um 10. Certo? Ou seja, nesse caso que eu tirei um 10, né? Então, mais uma vez, lendo agora o argumento inteiro. Se eu acertar todas as questões da prova de matemática discreta, eu tiro um 10. Eu acertei todas as questões da prova de matemática discreta, então eu posso concluir que eu tirei um 10. Certo? Alguma coisa assim. A segunda regra aqui é o modus tollens, que é latim para modo que nega, certo? Então ele também faz muito sentido se a gente usar o mesmo exemplo anterior. Então, imagina só, se eu acertar todas as questões da prova de matemática discreta, eu tiro um 10. Essa é a primeira premissa. A segunda premissa é: eu não tirei um 10. O que a gente pode concluir? Que eu não acertei todas as questões da prova de matemática discreta. Certo? A próxima regra é o silogismo hipotético, que basicamente é o seguinte: se P implica em Q e Q implica em R, então a gente pode concluir que P implica em R. Então vejam que parece uma regra de transitividade, né? Então eu convido vocês aqui a procurarem exemplos que os convençam de que isso faz sentido. A próxima regra é o silogismo disjuntivo. Esse é bem fácil de entender. Então aqui a gente tem o seguinte: a primeira premissa é P ou Q, a segunda premissa é a negação de P, e a partir daí a gente conclui que. Então um exemplo seria: eu vou à praia ou ao clube. Essa é a primeira premissa. A segunda é: eu não vou à praia. O que a gente pode concluir? Que eu vou ao clube. É óbvio, não é verdade?
Então, se eu digo o seguinte para vocês, eu vou à praia ou ao clube, e aí logo depois eu falo, eu não vou mais à praia. Vocês vão dizer o quê? Ah, então você vai ao clube, certo? A próxima regra é a adição, que aqui também é bastante simples, é o seguinte, digamos que eu tenho uma premissa qualquer, pode ser eu vou à praia, e aí, se a gente fizer a disjunção dessa premissa com qualquer outra premissa, a verdade da primeira premissa ela não vai mudar, certo? Então, olha só, eu vou à praia ou alguma qualquer outra coisa, certo? Eu vou à praia ou eu, não sei, ou eu vou ao clube, ou eu vou ao teatro, ou eu vou ao cinema, certo? O fato de eu ir à praia vai continuar sendo verdade. E a gente sabe que o ou, ele é verdadeiro quando pelo menos uma das proposições for verdadeira, certo? E as outras, na simplificação e a conjunção, eu convido vocês então a procurarem exemplos que os convençam de que elas fazem sentido, certo? Então vejam bem que isso aqui também é chamado, pessoal, regra de inferência também é chamada, ou conhecida como lógica dedutiva, certo? Ou raciocínio dedutivo, né? Então é bem parecido como nós seres humanos fazemos para concluir coisas. Então, basicamente, a gente tem uma base de conhecimento, ou seja, são as coisas que a gente já sabe, que a gente já aprendeu de alguma forma, certo? Ou lendo um livro, ou conversando com alguém, ou vendo televisão, não sei. E a partir dessas coisas que a gente já sabe, que aqui no caso são as premissas, ou as hipóteses, a gente consegue derivar novo conhecimento, certo? Tirar conclusões. E o que a gente está fazendo aqui é basicamente tentando verificar se essas conclusões que a gente está tirando a partir de premissas, se esse processo ele é válido, né, se ele é correto, certo? Bom, então isso aqui são basicamente regras que já foram provadas e a gente vai usar isso agora nos próximos slides para tentar mostrar que outros argumentos são válidos também, certo? Mas antes de mais nada, eu coloquei um exercício aqui basicamente para vocês, certo? Isso aqui são os exercícios que normalmente a gente faz na sala, que eu dou um tempo para vocês fazerem, certo? Então, por favor, tentem fazer. Eu vou fazer aqui a letra A rapidamente, vocês tentem fazer o resto. E se tiverem dúvidas, vocês podem me contactar, não só a mim, mas também a turma inteira, por meio do Canvas, certo? Então, basicamente, eu quero saber aqui nesse exercício se os argumentos que estão aqui expressados em linguagem natural, se eles são válidos. Então, a letra A é cangurus vivem na Austrália e são marsupiais. Portanto, cangurus são marsupiais. Então vejam que essa primeira parte aqui, cangurus vivem na Austrália e são marsupiais, são as premissas. Então eu tenho duas premissas aqui, né? Cangurus vivem na Austrália e são marsupiais. Então isso aqui é uma conjunção. Eu posso expressar uma conjunção na lógica proposicional, né? Então eu posso expressar, por exemplo, cangurus vivem na Austrália por uma letra qualquer, C, por exemplo, e cangurus são marsupiais por alguma outra letra, certo? E aí eu vou ter uma conjunção dessas duas coisas. E aí, portanto, cangurus são marsupiais, né? Então, se a gente voltar aqui para a tabela do slide anterior, você vai perceber que essa é uma regra chamada de simplificação e essa é, de fato, uma regra válida. Então, esse argumento aqui é um argumento, de fato, válido. Então, tentem fazer os outros. Certo. Para provar, então, que um argumento é válido, a gente vai utilizar uma sequência de demonstração. E a ideia é mais ou menos a seguinte: a gente vai incluindo as hipóteses. Cada vez que a gente inclui uma hipótese nessa sequência, a gente verifica se a gente pode usar alguma das regras de inferência que a gente viu nos slides passados. Se a gente puder usar, então a gente vai colocar a conclusão também como... Essa conclusão vai virar uma nova hipótese. E aí a gente vai então incluindo hipóteses e inferindo novas coisas, até que a gente eventualmente vai chegar na conclusão. Quando a gente conseguir chegar na conclusão, significa que o argumento é válido, certo? A gente também pode utilizar em algum passo dessa sequência de demonstração alguma equivalência lógica que a gente aprendeu lá na aula sobre lógica proposicional. Então pode acontecer, por exemplo, a gente chegar num beco sem saída e a gente ter que reescrever aquela proposição por uma equivalência, e isso vai ajudar a gente então a seguir na sequência de demonstração, certo? Vamos ver um exemplo. Então aqui eu tenho um exemplo onde a gente tem várias premissas. Cada premissa aqui
no caso, é separada por uma conjunção, né? E aí a gente quer provar que a partir dessas premissas a gente pode concluir a proposição T, certo? T de tatu. Então, seguindo a ideia que eu apresentei no slide anterior, a gente vai colocar a primeira premissa, aqui que no caso é a negação de P e Q, no caso essa é a primeira hipótese, e aí a partir daqui a gente já verifica que a gente pode utilizar uma regra de inferência, né, que é a simplificação. Então a partir dessa hipótese a gente pode concluir não P, certo? Assim como a gente poderia concluir também Q, certo? Só que concluindo aqui não P, vai permitir que a gente utilize modos tollens no próximo passo, como a gente vai ver em seguida, certo? Beleza, então a gente vai incluir agora a segunda hipótese, que se você perceber lá em cima, R implica em P, certo? E aí você pega, por exemplo, agora o passo 2 e o passo 3, e aí você verifica, o que eu posso utilizar agora? Será que eu posso utilizar alguma regra entre essas duas proposições compostas, certo? E aí a gente pode usar modos tollens, né? Então, utilizando modos tollens a gente consegue concluir a negação de R, certo? A gente coloca agora então a próxima hipótese, que no caso aqui vai ser negação de R implica S, e aí percebam que a gente pode utilizar o modus ponens agora entre o passo 5, a hipótese 5, e a hipótese 4 para concluir S, certo? Agora a gente então inclui a última hipótese, que é S implica T, e aí a gente aplica modus ponens mais uma vez entre a hipótese 7 e o que a gente concluiu no passo 6 para concluir T. E aí a gente termina a demonstração, concluindo então que o argumento de fato é válido, certo? No próximo exemplo a gente tem a mesma coisa. A gente tem aqui as premissas, né, sempre aqui separadas por conjunções, implicando em D, e a gente quer provar que isso aí é válido, certo? Então, vamos começar colocando a primeira premissa, a primeira hipótese, que é o A. Então, percebam que a gente não consegue derivar nada a partir do A, certo? Nada útil, pelo menos. E aí a gente coloca então a segunda hipótese, que é no caso B implica C. Então, a gente também não consegue usar nenhuma regra entre o passo 1 e o passo 2. E aí a gente coloca a terceira hipótese, que é a conjunção de A e B implicando na disjunção de D e negação de C. E a gente também não consegue usar nenhuma regra nesses três passos aí com essas três hipóteses. E aí a gente então inclui a última premissa, a última hipótese, que é o B, certo? E aí percebam que agora a gente já começa a conseguir usar algumas regras. Por exemplo, a gente consegue usar o modus ponens entre a hipótese 2 e a hipótese 4 para concluir o C, certo? E aí a gente também consegue usar a conjunção entre a hipótese 1 e a hipótese 4 para concluir A e B, certo? Aí percebam que agora a gente também consegue usar o modus ponens entre o passo 6, que a gente acabou de concluir, e a hipótese 3 para concluir a disjunção de D e negação de C. A gente usa comutatividade e percebam que agora a gente utilizou não uma regra de inferência, mas uma equivalência lógica, certo? Comutatividade em 7 para mudar a ordem aí das proposições. E agora a gente consegue também usar uma outra equivalência, que é transformar essa disjunção numa implicação, certo? E aí, por último, então, agora a gente pode utilizar o modus ponens entre 5 e 9 para concluir D, que é o que a gente queria concluir, certo? Então percebam que às vezes a gente precisa também de um pouco de tentativa e erro para conseguir chegar na conclusão, certo? E assim, uma boa ideia é sempre, quando a gente chegar no beco sem saída, tentar usar alguma equivalência lógica que pode nos ajudar então a continuar com a sequência de demonstração, certo? Uma coisa importante de ter em mente quando a gente está estudando argumentos e a validade deles é não confundir argumentos inválidos, que parecem válidos, com argumentos válidos. Esses argumentos inválidos, que parecem válidos, se chamam falácias.
E aqui eu tenho dois exemplos de falácias comuns. Na verdade, se você procurar na internet, no Wikipedia, você vai achar vários tipos de falácia. E é importante a gente conhecer alguns, porque a todo momento a gente é bombardeado por argumentos de várias pessoas, da mídia, principalmente, né? De argumentos que parecem válidos, que parecem fazer sentido, mas que na verdade têm como base construções que são erradas, que não são verdadeiras, ou seja, que levam ao equívoco, certo? Então, a primeira falácia aqui é a falácia que se chama afirmação da conclusão ou afirmação do consequente. E um exemplo é o seguinte: se você fizer todos os exercícios do livro texto, você aprenderá matemática discreta. Essa é a primeira premissa. A segunda premissa é: você aprendeu matemática discreta, e a partir disso a gente consegue concluir que você fez todos os exercícios do livro texto. Então, por que isso aí está errado? Certo? Porque, veja bem, nesse caso aqui, a gente pode aprender matemática discreta mesmo sem fazer todos os exercícios do livro texto, certo? Isso aí seria verdadeiro. Então, é incorreto você concluir, a partir dessas duas premissas, que a pessoa fez todos os exercícios do livro texto, certo? Então, tome um pouquinho de tempo para tentar entender por que isso aí é falso. Mas, na verdade, isso aí vem da própria semântica, né, da implicação, se você pensar bem. Porque a gente sabe que uma implicação é verdadeira mesmo quando o antecedente é falso, não é verdade? Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que essa implicação aqui, ela é verdade mesmo que, no caso do nosso exemplo lá, mesmo que a pessoa, mesmo se a pessoa não fez todos os exercícios do livro, certo? A outra falácia se chama negação do antecedente, certo? E ela, se a gente for reproduzir aqui a simbologia por um exemplo, ou se a gente for substituir a simbologia por um exemplo, a gente pode dizer o seguinte: se você fizer todos os exercícios do livro texto, você aprenderá matemática discreta. Você não fez todos os exercícios do livro texto, então você não aprendeu matemática discreta. Então, isso aqui é falso pelo mesmo motivo do exemplo anterior. Ou seja, você pode aprender matemática discreta mesmo se você não fez todos os exercícios do livro texto, certo? Então, muito cuidado com as falácias. Certo, isso foram as regras de inferência para a lógica proposicional. A gente vai ver agora como é que a gente aplica as regras de inferência na lógica de predicados. E aí, a primeira coisa que a gente deve fazer na lógica de predicados para poder aplicar regras de inferência é retirar os quantificadores, certo? Então, na verdade, a gente tem regras de inferência para exatamente poder retirar os quantificadores. Uma vez que a gente retira os quantificadores, a gente manipula as expressões predicadas e depois, se for o caso, a gente recoloca os quantificadores no lugar. Então, basicamente, vocês vão ver que a gente tem regras tanto para retirar quantificadores de expressões predicadas, quanto recolocá-los de volta, certo? A primeira regra, ela se chama particularização universal. É uma regra, na verdade, bastante simples de entender, e é basicamente o seguinte: então imagine que eu tenho aí um predicado P de x quantificado universalmente, né? Então para todo x, P de x, e aí o que eu posso concluir a partir disso? Bom, se é verdade que P de x é verdade para todo x no domínio, isso quer dizer que P vai ser verdade para um A particular no domínio. Isso é óbvio, não é? Então, se P é verdade para todo x no domínio, então eu posso pegar um A qualquer nesse domínio que P vai ser verdade. Certo? Então, esse A é uma constante, ou seja, esse A é mapeado para um elemento particular do domínio. Vamos ver um exemplo. Então, esse exemplo aqui, na verdade, estava no primeiro slide, na primeira aula da disciplina, vocês devem lembrar. E é um argumento bastante famoso, né? Vocês devem ter já encontrado ele em algum lugar. É o seguinte: todos os homens são mortais, Sócrates é homem, portanto, Sócrates é mortal. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é traduzir isso para a lógica de predicados. A gente treinou isso na aula de lógica de predicados, vocês devem lembrar. Então, vocês devem saber já como é que a gente traduz esse tipo de coisa.
Então aqui basicamente percebam que a gente tem dois predicados, um deles é o fato de que X é homem e o outro é que X é mortal. Aqui a gente está assumindo o domínio de todas as coisas, certo? Então, o argumento ficaria mais ou menos assim, para todo X, se X é homem, então X é mortal, e S é homem. S, nesse caso, aí representa Sócrates, certo? S é uma constante. Então, S está sendo mapeado para um elemento particular do domínio, nesse caso Sócrates. E aí a gente quer concluir a partir disso que Sócrates é mortal, certo? Então a gente vai usar uma sequência de demonstração, assim como a gente usou lá na lógica proposicional, certo? Então a primeira hipótese é a hipótese de que para todo x, se x é homem, então x é mortal. Então, como eu falei, a primeira coisa que a gente deve fazer é retirar o quantificador universal. Aí, nesse caso, a gente vai usar a particularização universal, que é a regra de inferência que a gente viu no slide anterior. Então, ela diz basicamente o seguinte: se essa expressão aí, se essa implicação ela é verdade para todo x, então ela também vai ser verdade para um elemento particular do domínio. E aí a gente escolheu como esse elemento particular do domínio Sócrates, certo? Então, se isso é verdade para todo x, isso vai ser verdade, obviamente, para Sócrates também, certo? Então, se Sócrates é homem, Sócrates é mortal. Beleza. E agora a gente coloca, então, a próxima hipótese, né, que é o fato de que Sócrates é homem, certo? E aí, fazendo isso, agora a gente pode utilizar modus ponens, né, normalmente, para concluir que Sócrates é mortal. Beleza? A próxima regra de inferência ela se chama particularização existencial e ela basicamente ensina a gente a como tirar o quantificador existencial para poder fazer esse tipo de manipulação, certo? Então, ela também é bem fácil de entender, bem intuitiva, e ela diz basicamente o seguinte: olha, existe um x tal que p de x, tal que p para esse x é verdade, certo? Então, olha só, a ideia aqui é o seguinte: se existe um x tal que p é verdade para esse x, então a gente pode pegar um a para justamente significar esse x para onde p é verdade e concluir então que p é verdade para esse a, certo? A gente basicamente está dando um nome para esse x que torna p verdade, certo? Tem somente uma restrição em relação ao uso dessa regra de inferência, que é a seguinte: essa constante a ela não pode ter sido utilizada anteriormente por alguma outra regra de inferência, certo? E a gente vai ver por quê no próximo exemplo. Então aqui eu tenho uma sequência de demonstração perfeitamente válida. Olha só, a primeira hipótese é uma implicação que é quantificada universalmente, e a segunda hipótese é basicamente um predicado, aqui, predicado P, que é quantificado existencialmente. No caso aqui a variável é a variável y, certo? E aí, bom, a gente primeiro, aqui no caso, vai eliminar o quantificador existencial, certo? Utilizando um A. Então, aqui no caso, existe um y tal que P para esse y é verdade. Então, a gente chama esse y de A e conclui o P de A, utilizando a particularização universal, certo? Existencial, desculpa. Depois, a gente vai retirar o quantificador existencial da primeira hipótese, já que para todo x essa implicação é verdade, então para um A qualquer, que pode ser inclusive o mesmo A que foi utilizado no passo 3, isso também vai ser verdade. Depois a gente utiliza modus ponens e conclui Q de A, certo? Agora imagina só que a gente trocou a ordem dos passos 3 e 4. Primeiro a gente retira o quantificador universal utilizando o A, e depois a gente retira o quantificador existencial usando o mesmo A. Por que isso aí seria um problema? Se a gente fizesse isso, na verdade, esse argumento não seria mais válido. E a questão é a seguinte: a razão que tornaria isso inválida, esse argumento inválido, é o seguinte: se a gente fizesse isso, esse A que a gente escolheu para retirar o quantificador universal, nada garantiria que esse mesmo A seria o A que poderia ser usado para retirar o quantificador existencial, certo? Então, o A, no caso, que é utilizado para retirar o quantificador universal, ele é arbitrário, certo? Pode ser qualquer A, mas nada garante que esse mesmo A é o A que torna, no caso, P de Y verdade, certo? Então, muito cuidado com esse tipo de coisa.
A próxima regra ela não é tão intuitiva, certo? Mas quando ela aparece numa sequência de demonstração, fica um pouco mais fácil de entender. A questão é o seguinte, a gente tem uma proposição com uma constante A, e isso aí é verdadeiro, e a partir disso a gente consegue concluir que esse predicado P é verdade para qualquer x, certo? Então, a partir de uma constante, a gente consegue generalizar a verdade do predicado para qualquer x no domínio, né? Então, a questão é que, para que isso seja verdade, esse A tem que ser um A arbitrário, tem que ser um A qualquer, certo? E a gente não sabe, a única forma de saber que esse A é um A qualquer é quando esse A ele já foi deduzido a partir de alguma outra particularização universal, certo? Por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho essa sequência de demonstração, né? Então, tem essas duas hipóteses aqui, e no terceiro passo eu retiro o quantificador universal e para isso eu utilizo a constante A. No quarto passo eu também faço a mesma coisa, retirando o quantificador universal do passo 2, também utilizando A. No passo 5 eu uso o modo exponentes para concluir Q de A. E no passo 6 eu recoloco o quantificador universal utilizando a generalização universal, mas notem que esse A aí, ele foi utilizado a partir de uma particularização universal, certo? Então, a gente tem a garantia que esse A é um A arbitrário, certo? Porque esse A aí, ele representa basicamente qualquer A. Porque se eu sei que as duas primeiras hipóteses, elas são verdadeiras para qualquer x, então eu pego um A qualquer. Quando eu falo um A qualquer, significa que esse A é completamente arbitrário, né? Pego um A qualquer e isso garante que essas duas hipóteses vão ser verdadeiras para esse A também. Então é a forma que eu sei, que eu uso para saber que esse A é um A arbitrário, certo? E a última regra, ela é talvez um pouco mais simples de entender que a regra anterior, que é basicamente o seguinte: a partir do fato de que P é verdade para um A, para uma constante, eu posso inferir então que existe um x tal que P é verdade para esse x. Isso é meio que óbvio, né? Então, se eu sei que P é verdade para um A, então eu posso inferir que existe um x tal que P é verdade para esse x. E aqui eu tenho um exemplo. A primeira hipótese é um predicado quantificado universalmente, e aí eu utilizo a particularização universal para retirar esse quantificador, e aí eu concluo P de A, certo? Então, como P é verdade para A e A é uma constante qualquer, eu posso inferir então que existe um x tal que P de x é verdade também, certo? Então, a partir de P de A eu consegui concluir que existe um x tal que P de x, certo? Se você pensar bem aqui na sequência inteira, você vai perceber que faz sentido. Olha só, se eu sei que P de x é verdade para qualquer x, então, obviamente, é verdade que existe um x tal que P de x é verdade, certo? Aqui eu tenho um outro exemplo, mas é basicamente nos mesmos moldes dos exemplos anteriores. Basicamente, a gente vai retirando os quantificadores utilizando as particularizações, e no final a gente pode recolocar esses quantificadores utilizando as generalizações, certo? Então, vocês podem tomar um tempinho para entender bem o que está acontecendo aqui. Uma coisa que é importante notar nesse exemplo é que a variável que a gente escolheu para retirar o quantificador é a mesma variável da hipótese original. Não tem nenhum problema, certo? Só que nesse caso aqui, x está fazendo papel tanto de variável quanto de constante, certo? Então, quando x aparece no escopo dos quantificadores, x é uma variável, e quando o quantificador é retirado, ela é uma constante, certo? Bom, aqui no último... Isso aqui é basicamente o último exercício. Deixa eu ver. Não, tem mais dois, né? Tem dois exercícios, mas esses dois exercícios aqui é para vocês fazerem em casa também. E é basicamente para vocês determinarem se o argumento é correto ou incorreto e explicar por quê, certo? Explicar por quê é basicamente utilizar as regras de inferência que você usou para provar se o argumento é correto ou não. Então, o que você vai fazer aqui, e é muito importante vocês treinarem bem isso, é primeiro, traduzir o argumento para a lógica, certo?
E aqui é muito importante você saber que tipo de lógica está sendo usada aqui, para você usar a simbologia correta, certo? E depois ver que regras diferentes são aplicadas em cada caso. Vou fazer rapidamente aqui o primeiro exemplo, vocês me acompanhem aí de cabeça mesmo, né, já que não dá para escrever aqui no slide, pelo menos com esse software que eu estou usando, e aí depois vocês tentem fazer o resto. Então, aqui na letra A, todos nessa turma entendem lógica. Xavier está nessa turma, então Xavier entende lógica. Então a gente percebe que a gente tem aí dois predicados. Um predicado é que X está nessa turma e outro predicado é que X está nessa turma e que X entende lógica, certo? Então a primeira premissa é para todo X. Aí a gente pode utilizar o predicado T de X para representar que X está na turma. Para todo X, se TX, então LX. Ou seja, para todo X, se X está nessa turma, então X entende lógica. Essa é a primeira premissa. A segunda premissa é Xavier está nessa turma, certo? Então a gente pode utilizar L, A. A aqui é a constante que representa Xavier. Eu não coloquei X para não confundir com o X original, certo? Muito embora a gente pudesse fazer isso, mas para ficar mais claro eu estou usando o A como constante para Xavier, certo? Então a segunda premissa é L de A, ou seja, Xavier, T de A, né? Desculpa, T de A, ou seja, Xavier está nessa turma. Então só para recapitular, a primeira premissa é, para todo X, TX implica LX, ou seja, X está nessa turma implica em X entende lógica, LX significa X entende lógica. E a segunda premissa é Xavier está nessa turma ou T de A, beleza? Então aqui a gente vai, primeiramente, retirar esse quantificador universal aí para todo X, utilizando a particularização universal. Aí para isso a gente pode utilizar o A, que representa Xavier. Então vai ficar T de A implica L de A, certo? E aí lembrando que a gente tem uma outra premissa lá que é T de A. E agora a gente pode utilizar modus ponens entre essas duas premissas e a gente vai concluir L de A, ou seja, concluir que Xavier entende lógica. Certo, pessoal? Então era basicamente isso. Tentem fazer o resto em casa. Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem no Canvas.